A guerra entre Irã e Estados Unidos chegou ao 10º dia, sem uma previsão ainda de um encerramento, e, enquanto isso, o Irã já nomeou um novo líder supremo, um novo Ayatollah. O que a gente já sabe até o momento, quais serão os próximos passos, quem é o novo Ayatollah iraniano, vamos tentar explicar isso nesse vídeo de uma forma simples e rápida. Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com um amigo, comenta aqui embaixo. Tudo isso é muito importante para que o YouTube continue entregando o nosso conteúdo e para que assim a gente possa continuar crescendo. Então, quando Estados Unidos e Israel lançaram esse ataque contra o Irã, os discursos iniciais diziam que essa guerra iria durar uma semana, 10 dias no máximo. A gente já passou desse prazo e agora o Trump já havia estendido o prazo para 2 semanas e agora ele fala em 4 a 6 semanas de ofensiva contra o Irã. O objetivo inicial norte-americano e israelense era tirar o Ayatollah Ali Khamenei do poder e a Guarda Revolucionária, que era comandada por ele, e fazer uma transição para um governo mais moderado e mais pró-ocidental, pró-norte-americano. A primeira parte eles conseguiram fazer, que foi eliminar o Ayatollah Ali Khamenei. Ainda no dia 28, no primeiro dia da ofensiva, ele já foi morto nos bombardeios. Ele foi o primeiro alvo, aliás. O Irã revidou os ataques e a guerra se prolongou. A intensidade dos ataques iranianos tem diminuído, porém a questão de uma transição de governo, de um novo governo, ainda está muito longe de realmente acontecer. Inclusive, a Assembleia dos Peritos iraniana, que é quem seleciona, quem faz uma votação para escolher o novo líder supremo do país, já realizou essa votação e, como eu já havia antecipado na semana passada, o escolhido foi o filho do Ali Khamenei, que se chama Mojtaba Khamenei, e para os iranianos, o Ali Khamenei, que era muito anti-Estados Unidos e Israel, era considerado moderado, ou seja, o Mojtaba, filho dele, é ainda mais radical, e isso pode trazer ainda maiores problemas, porque ele tem boas conexões com a Guarda Revolucionária iraniana, com o alto escalão do governo. Então, agora certamente ele está num lugar ultra secreto, muito protegido, para que ele não tenha o mesmo fim do pai dele. Então, ele vai continuar no governo. O Irã continua sendo liderado, então, pelo regime dos Ayatollahs e da Guarda Revolucionária, e por essa linha xiita anti-Israel e anti-Estados Unidos. Obviamente, nós não sabemos o que se passa na cabeça do Trump e do Netanyahu. Nós temos que ter muito cuidado com os discursos. Eu me refiro tanto ao discurso norte-americano e israelense quanto ao discurso iraniano. Existe uma guerra que talvez seja muito maior do que a guerra territorial, que é a guerra da informação. Quem controla a informação vai controlar a opinião pública, vai controlar uma série de fatores. No ano passado, o Trump afirmou em discursos que o programa nuclear iraniano havia sido obliterado, que não existia mais programa nuclear iraniano, que não era mais uma ameaça. Esse ano, em fevereiro, antes dos ataques, ele mudou completamente o discurso e disse que um ataque ao Irã era extremamente necessário porque o Irã poderia ter uma bomba nuclear para atacar os Estados Unidos em questão de semanas, o que é uma grande mentira. O próprio Irã, que no discurso pregava o fim da América e o fim de Israel, admitiu que não tinha essa tecnologia de um míssil que chegasse até o território norte-americano. Então a gente tem que ter muito cuidado com as narrativas que são criadas em torno dessa guerra. Com a continuação da guerra, um dos problemas que tem se agravado, principalmente aqui na Europa, eu moro no sul da Itália e aqui já se nota os efeitos da guerra, é o aumento dos combustíveis, que esse era o primeiro efeito que
que já era anunciado que iria ocorrer, porque o Irã controla, não sozinho, mas tem influência sobre o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. Ou seja, Kuwait, Iraque, Arábia Saudita, o próprio Irã, Catar, todos esses países que são grandes produtores de gás e de petróleo, transitam com esse produto pelo Estreito de Hormuz. Na semana passada, a Guarda Revolucionária afirmou que iria fechar o estreito, inclusive atacou algumas embarcações que tentaram cruzar. O Trump chegou a afirmar que iria mandar a Marinha para proteger o trânsito do petróleo, para que fluísse normalmente, sem grandes interferências no mercado mundial, mas até agora eles não fizeram isso. Ou seja, o trânsito do petróleo ali e do gás pelo Estreito de Hormuz continua sendo afetado. Com isso, vários países já começaram a usar as reservas de petróleo que possuem. E aqui na Itália, por exemplo, a gasolina e o diesel já aumentaram em torno de 30 centavos ao litro. No Brasil, eu li hoje a notícia de que está aumentando 80 centavos o litro do diesel nas distribuidoras, então, pelo Brasil. Se a guerra se prolongar, então, isso vai ter um grande efeito na economia mundial, porque isso influencia os combustíveis, e a partir daí influencia o transporte de alimentos e toda a cadeia e uma série de produtos que dependem do petróleo para sua produção. Não é só combustível que utiliza o petróleo para a produção, tem uma série de produtos que precisam desse material. E nos Estados Unidos também já se tem informação, obviamente, que o preço dos combustíveis também aumentou consideravelmente já nos últimos dias. Ou seja, se a guerra se prolongar por 4 a 6 semanas, como o Trump está anunciando, nós não temos uma ideia de qual pode ser o valor do barril de petróleo, que agora já no início da guerra estava $80 aproximadamente, e agora já está passando de $100, chegou a $116 nos mercados futuros de negociação do petróleo. Na questão militar, hoje nós tivemos um novo míssil balístico iraniano interceptado na Turquia. Na semana passada tinha um que estava com destino à Turquia e foi interceptado no espaço aéreo sírio. Hoje, esse novo míssil foi interceptado no sul da Turquia, na cidade de Gaziantep, na área rural ali de Gaziantep. Esses ataques podem arrastar a OTAN para essa guerra, se a Turquia acionar o artigo 4 e posteriormente o artigo 5, que tratam da segurança dos membros da OTAN. Mas eles ainda não têm uma previsão de acionar esse artigo e, em teoria, precisa de um motivo muito forte, mais forte do que 2 ataques aleatórios, que ainda não se tem uma confirmação de que o ataque era mesmo direcionado à Turquia. E ainda na questão militar, tem também a possibilidade, que o Trump informou na semana passada, de começar a armar milícias contra o governo iraniano, contra a Guarda Revolucionária. Então, um dos grupos armados provavelmente seriam os curdos, que são uma grande minoria no Irã. Porém, uma ofensiva terrestre, uma guerra civil no Irã seria ainda pior para a região, para o Oriente Médio, e não iria também derrubar o governo com a facilidade que o Trump está querendo. Então, no médio prazo, no curto médio prazo, com certeza o Trump não vai conseguir mudar o regime iraniano. Resta saber até quando o regime e o próprio exército iraniano vão aguentar e quanto tempo o Trump também vai decidir bombardear o Irã, que não é de interesse norte-americano continuar uma guerra prolongada no Oriente Médio, mas, enfim, como eu disse antes, não tem como prever o que o Trump tá pensando para o futuro da região. Essas são então as informações do 10º dia de guerra no Oriente Médio. Qualquer nova atualização eu trago para vocês. Se tu assistiu o vídeo até aqui, peço de novo que se inscreva no canal, curta o vídeo, deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida também, deixa nos comentários e eu respondo no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.